Cristo, irmãos, pastor Luciano Tomé, do Ministério Mundo do Evangelho. Quero aqui, já de antemão, pedir que você compartilhe esse vídeo, que você clique no botãozinho das notificações, se você ainda não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva no nosso canal agora. Deixa aí no final, se você gostar, clicar no botãozinho de gostei, deixar seu comentário, sua pergunta, enfim, que a gente vai estar respondendo, enfim, e que esse vídeo possa alcançar pessoas, né? Muito mais do que você que nos vê agora. Eu quero falar uma mensagem, né, nesse dia das mães, né? Não podia deixar passar essa data sem falar algo referente às mães, mas não uma palavra só para as mães, né? Uma palavra que serve para todos nós, né? Mas usando, obviamente, a figura de uma mãe, e não podia ser outra mãe a não ser Maria, né? Que foi a mãe do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. E eu sempre gosto, né, de honrar Maria, porque existe por uma questão dos católicos, né, de santificar Maria, de colocar ela como a mãe de Deus, né, que não deixa de ser no sentido de ter dado à luz a Jesus, mas não a mãe de Deus, criador do universo, como às vezes é colocado, enfim, como uma intercessora, que isso na verdade não é bíblico, né, e colocar ela numa posição, na verdade, maior do que realmente ela tem, né? E eu vou mostrar para você aqui, né, na minha palavra, que eu acho até que tira, até desvaloriza ela, né, ao colocar ela nessa posição mediante ao propósito que Deus tinha na vida dela e o testemunho que ela deu, né, dentro do propósito de Deus para ela. Mas eu gosto de honrar a Maria porque, inegavelmente, irmãos, inegavelmente, e eu vou mostrar para você aqui hoje, né, ela foi uma mulher que nós temos sim, né, que ter um olhar, né, para ela de admiração, né, no sentido de que ela foi uma guerreira, ela foi alguém que se lançou no propósito de Deus sem reserva e não é à toa, né, que ela é chamada pelo anjo que veio dar a notícia para ela que ela era agraciada, ela era bem-aventurada, né? E a mais bem-aventurada de todas as mulheres, dita mais à frente, né, quando Jesus começou seu ministério, porque tem muitas coisas ali implícitas, né, na decisão dela, né, de aceitar o propósito de Deus, que nós precisamos entender e ver que ela realmente foi uma mulher que merece a nossa honra, né? A gente, né, se você já leu a Bíblia, né, eu vou relembrar aqui os fatos. Segundo a história conta, né, paralelamente à Bíblia, ela era uma jovem, ela era uma menina, né? Provavelmente ali na faixa dos seus 16, 17 anos, talvez até 18, mas certamente não era mais do que isso. Uma menina judia, como tantas outras, né? E que chamou a atenção de Deus, né? Deus a escolheu, né? Deus, que precisava vir a este mundo para salvar a humanidade e precisava, isso aqui é muito importante, né, que nós entendamos, né? Há uma doutrina herética, né, que tenta tirar a humanidade de Jesus, né? Jesus era totalmente Deus, mas era totalmente homem, né? Ele tirar a humanidade de Jesus é algo que quebra todo o propósito de tudo que ele fez. Por quê? Porque era necessário que Jesus fosse como um de nós,
fosse homem de carne e osso como nós, para poder dar a sua vida como nós e tomar sobre ele, aliás, o nosso pecado. Ele não podia, apesar dele ser Deus, como diz Paulo aos Filipenses, ele não teve como usurpação ser igual a Deus, mas ele abriu mão da sua forma de Deus, da sua essência de Deus e se tornou homem, né? Se tornou homem e, encontrando-se na forma humana, se tornou servo e foi servo até a morte e morte de cruz. Era necessário para que ele pudesse hoje interceder por nós, o que diz a Bíblia, não sou eu que estou dizendo isso, a Bíblia diz isso, para que ele pudesse interceder por nós, era necessário que ele fosse como um de nós, para exatamente entender o que é ser homem, né? E sem pecado poder interceder a nosso favor diante de Deus. Jesus é o nosso intercessor, é o nosso advogado fiel, como diz a Bíblia. E tendo que vir e tendo que ser esse homem, né? Esse ser humano, né? Também na sua essência, ele precisava nascer como qualquer outro ser humano nasce, através de uma mãe, de uma mulher, né? E entre todas as mulheres que passaram pela história, né? Antes de Maria, tiveram tantas outras, judias inclusive. Depois de Maria, tiveram tantas outras mulheres, judias e não judias. Deus escolheu Maria. Maria estava ali no seu dia a dia, né? Certamente era uma menina, por ser judia, conhecia a lei de Deus, conhecia os preceitos de Deus. E o anjo aparece a ela, né? Contando a ela os planos de Deus e como aquilo aconteceria, né? Ó, você é uma agraciada, ou seja, você foi a escolhida, né? Deus, pensa nisso, irmãos, Deus escolheu nascer nesse mundo, encarnar nesse mundo, tomar forma humana neste mundo através de você. Olha só que coisa tremenda isso, né? E o que eu acho muito interessante de Maria, se você voltar, né, se você usar o Evangelho de Lucas como base, que conta a história com mais detalhes, você volta um pouco antes, você tem um episódio de João Batista, onde Isabel era estéril, né? Zacarias era o marido dela, estava servindo ali no templo, e ele adentra, né, o santuário, e o anjo aparece a ele, né, e dá a notícia de que a mulher dele vai ter um filho, e que esse filho será grande, será um homem referência, que preparará o caminho do Senhor. Ou seja, João Batista foi uma peça importantíssima, né? Ele viria no espírito de Elias. Mas a fala de Zacarias naquele momento ali, é muito claro isso no texto, e por conta disso ele ficou mudo, né? O anjo falou assim: porque você duvidou, você vai ficar mudo até o dia do nascimento dele. Porque ele fala assim com o anjo, eu vou ler o texto. O anjo conta para ele e ele fala assim: Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. Ou seja, ele duvidou que Deus era poderoso para fazer Isabel estéril, eles dois já velhos, ter um filho. Mesmo ele sendo conhecedor da história de Abraão e Sara. Mesmo ele conhecendo a história de Abraão e Sara, porque certamente ele é judeu, ele conhecia, ele duvidou de Deus. Duvidou que Deus era poderoso para dar um filho a ele. Estava talvez já desesperançado, enfim. No caso de Maria, o mesmo anjo aparece a Maria e conta para ela: ó, você é agraciada, né? Você terá um filho, esse filho será
Filho de Deus, enfim, fala lá para ela o que vai acontecer, e ela diz assim, em Lucas 1, no versículo 34, perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? Veja bem, ela não duvidou, ela só quis saber como aconteceria. Ela não duvidou que Deus poderia dar a ela um filho sem ela ser casada, não duvidou disso. Ela perguntou como, ela só teve curiosidade de saber como seria. E aí o anjo explica a ela, né, que a sombra do Espírito repousaria sobre ela e ela conceberia uma criança. E ela encerra no final da conversa com o anjo, ela diz assim, no versículo 38, respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Irmãos, aqui está o primeiro ponto. O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção sobre a vida de Maria. Uma futura mãe, né, que representa, né, todas as outras mães, é uma mãe como qualquer outra, né? Uma mãe que conceberia um filho como qualquer outra. Mas a coisa mais interessante aqui é ela estar disposta a servir a Deus. Irmãos, mãe, eu tenho a minha, né? Você pode ter a sua ou não, né? Mas mãe é algo até diferente de pai, né? O pai pode ser amoroso, mas mãe, ela tem algo especial, né? Por causa da questão da criança vir dentro dela, ser um pedaço dela, né? Aquela coisa ali dos 9 meses, aquela relação da gestação, né? É algo muito particular da mãe com a criança, do qual o pai observa de longe. Por mais que o pai tenha aquela relação de chegar na barriga e conversar com a criança, mas é diferente, né? É diferente, né? Todo mundo fala que o amor de mãe é inigualável. Mas a gente sabe também que há muitas mães que extrapolam no amor e acabam amando de forma errada, né? Não talvez porque elas queiram daquela forma, mas porque elas entendem que aquela forma de amar é a melhor forma. E aí você vê mães que muitas das vezes estragam seus filhos por serem super protetoras ou por quererem, né, manter os filhos debaixo das suas asas, né, tentam criar eles dentro de uma bolha sem prepará-los para o mundo. Mães que demoram a romper o cordão umbilical e não compreendem, né, que chega um momento que acabam prejudicando, né, a criação daquela criança. Eu conheço algumas mães assim, né, que hoje se arrependem, né, de terem cometido alguns excessos e alguns erros que foram, na verdade, na cabeça dela eram cuidados que, na verdade, não se tornaram tão cuidado assim, porque acabou dando mais prejuízo, né, educacional para o filho do que propriamente ajuda, né? E é muito perigoso, né, tem que ter muita sabedoria para se criar uma criança, né? Eu não sou pai, mas, né, eu sou muito observador, e eu posso dizer isso. Mas uma coisa que para mim é claro aqui, se nós estamos tomando Maria como base, né, Maria como uma mãe, estamos nos baseando nessa mulher que é agraciada, é a mais bem-aventurada de todas as mulheres, porque teve a oportunidade de gerar Cristo, gerar o Salvador, gerar dentro dela o próprio Deus, né? Essa mulher
fala algo aqui. Eu sou serva do Senhor, que Ele faça comigo o que Ele quiser. Isso aqui é o primeiro ponto que toda mulher, toda mãe, precisa observar na vida de Maria. Maria, ela estava disposta a servir a Deus. E isso não é só para as mulheres, mas para todos nós. Quando nós estamos dispostos a servir a Deus, a sermos servos do Senhor, naturalmente, né, nós vamos ter bons resultados. Nós vamos ter bons frutos. Porque talvez você não saiba, né? Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas a condição de Maria ali era uma condição muito perigosa, né? Segundo a lei judeu, a lei dos judeus, né? Maria tomou uma decisão aqui que ia colocar ela em risco, né? Ela estava prometida em casamento a José, ou seja, ainda não era casada com ele, era prometida, né, naqueles povos ali, se prometia em casamento, né, você se tornava noivo, mas não é igual hoje, né, que você tem ali, né, aquele namoro, muitas vezes uns amassos aí errados que a juventude dão. Mas era uma promessa de casamento, né? Assim como todo cristão tem que namorar para casar, né? E ela era prometida em casamento a José. E aí você imagina essa menina, que era uma menina, do nada aparecer grávida. Como é que ela ia explicar aquilo? Como é que ela ia explicar que ela estava grávida, né? Prometida em casamento a um homem e apareceu grávida? Aquilo ali ia ser um escândalo muito grande. Ela corria risco de vida até, porque ela podia ser apedrejada até a morte, se ela fosse descoberta grávida. E não tinha como, a barriga uma hora ia crescer, ia aparecer. E aí como é que ela falou? Não, isso aqui foi um anjo que apareceu a mim e o Espírito Santo me engravidou. E ainda ia ser chamada de blasfemadora, de mentirosa. Então, pode não parecer, irmãos, mas ela aqui teve coragem de assumir uma posição em que a sua própria vida estava em risco. E vale lembrar, se você quer ser um servo de Deus, se você quer ser uma serva de Deus, como Maria foi, muitas das vezes você vai se colocar numa posição de risco. Muitas vezes a sua vida vai correr risco para obedecer os propósitos de Deus. E Maria, mesmo sendo uma menina, uma menina saída pouco depois da pré-adolescência, assim, saída da adolescência, uma menina aceitou aquilo para ela. Não deu vazão aos seus pensamentos, o que poderia acontecer. Não, ela, sou serva de Deus. O que Ele quer fazer comigo, que Ele faça. Então isso aqui é motivo para nós honrarmos a ela. Honrarmos a coragem dela, a se colocar em risco por um propósito de Deus na vida dela. Então o primeiro ponto aqui, que serve para todos nós, não só para as mulheres não. Maria se colocou como serva de Deus. Não importa o que vai acontecer comigo, eu estou aqui para servir a Deus. O que Deus quiser fazer comigo, Ele fará. Eu sou serva dele. E aí, um outro ponto que nós podemos ver, né, é a obediência de Maria. Maria foi uma mulher obediente a Deus, porque a Bíblia, os poucos relatos que ela tem, né, da relação de Jesus com Maria, são até um pouco duros, né? Você vê naquele episódio
de transformar a água em vinho, quando ela vai falar com Jesus, Jesus dá né? O que tenho eu contigo, mulher? A minha hora ainda não chegou, sabe? Uma forma parece rude, né? Outra oportunidade, ó, Jesus, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora. Aí Jesus para e fala assim, eis a minha mãe e os meus irmãos. Ou seja, parece que Jesus ignorou lá, não, meus irmãos estão aqui, minha mãe são vocês, né? Ali na cruz, né? Ela naquele sofrimento de mãe, Jesus fala assim, ó, aponta para ela e para João e fala assim, ó, mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe, né? A mulher que grita para Jesus no meio da multidão, bem-aventurada mulher, né, que te amamentou. E aí Jesus, bem-aventurado são aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam. Você vê os momentos onde Jesus poderia, entre aspas, demonstrar carinho, parece que Jesus meio que ignora Maria. Mas eu acho, a verdade é que nós não temos relatos bíblicos. Outro episódio foi aquele episódio que ele ali com 12 anos, naquela caravana para Jerusalém, a caravana onde está Maria e José volta para sua terra e Jesus fica no templo e eles se desesperam porque tinham perdido Jesus. E aí, quando encontram Jesus no templo, Maria questiona ele, filho, onde tu estavas? Por que tu fizeste isso conosco? Nós estamos te procurando. E ele, você não sabia que eu estava na casa do meu pai? Né? Você vê, mas eu duvido muito que a relação deles fossem assim. Porque, irmãos, com certeza, né, a vida de Maria impactou na vida de Jesus. Jesus era um ser humano, foi um homem como nós, né? Assim, se fez homem como nós. Ele era Deus, mas ele se fez homem como nós e certamente foi impactado pelas relações que teve na sua vida, como todos nós seres humanos somos. E certamente a relação dele com Maria, de certa forma, impactou nele na sua educação, no seu amor a Deus. Então, não foi só dar à luz, mas criar aquela criança segundo os preceitos de Deus. Maria foi obediente a Deus. Maria soube dar um passo atrás, né? No momento que Jesus começou a ganhar proeminência no seu ministério, Maria, que era sua mãe, e aí aqui eu acho que essa forçação de barra, né, que é feita sobre Maria, de que ela é a mãe de Deus e querer botar ela no mesmo pé que Jesus e que ela intercede por nós como Jesus, sabe, é até um ultraje, né, é até contrário à postura que Maria tomou na vida dela, que foi justamente se colocar, apesar de ser mãe e como mãe, né, ter autoridade de mãe sobre Jesus, ela se colocou submissa a ele. Ela entendeu quem ele era, o que ela estava fazendo ali, qual era o papel dela no plano de Deus e como ela tinha que se posicionar naquilo ali. E ela se colocou submissa ao Senhor. Ela se tornou mais uma seguidora de Cristo. E ali, ouvindo atentamente o que ele dizia e obedecendo ao que ele dizia. Então ela foi serva, mas ela foi também obediente a Deus. Isso é um ensino, irmãos, para todos nós. Sermos servos de Deus e sermos obedientes a Deus. E por fim, o que eu acho mais interessante é aí que joga por terra toda essa cultura, e aí é onde eu digo que quando se eleva Maria a essa categoria
de santa, de mãe de Deus, né, que ela é a Virgem Maria e que o Papa teve uma visão de que a virgindade dela foi restaurada e que ela subiu aos céus. Irmãos, isso na verdade, na minha opinião, desonra toda a trajetória de Maria. E eu vou te dizer por quê. Porque Maria, assim como eu, assim como você, ela refletiu na vida dela o caráter de Cristo. Porque o que Cristo fez? Cristo abriu mão da sua condição de Deus e se tornou homem. Irmãos, isso aqui é algo importantíssimo. Jesus, ele manifestou em alguns momentos a sua condição de Deus, quando ele anda sobre as águas, quando ele se transfigura no monte. Mas 99% do tempo da trajetória de Jesus, ele fez questão de estar na sua condição de homem e dependendo do Pai. Ele se chamava Filho do Homem, ele sempre falava com o Pai, né? Se submetendo à vontade do Pai, apesar do Pai ser ele mesmo, mas, né, ele se colocava na posição de servo como nós. Jesus nos ensinou a ser exatamente seres humanos submissos, servos e obedientes a Deus. Foi para isso que Jesus veio. Jesus se tomou a forma de servo e nos ensinou como ser seres humanos que agradam a Deus. Não pense que por ele ser Deus, o tempo todo usou a condição dele de Deus, não, porque até os milagres que ele fazia, né? Ele falou, eu fiz essas obras, mas eu vou para o Pai, vocês farão obras maiores do que eu. A mesma capacidade que ele tinha de fazer milagres, obviamente não proporcionalmente, mas foi dado a nós porque o Espírito que estava sobre ele hoje está sobre nós. E a ligação que ele tinha com o Pai, sem a questão do pecado, também foi dada a nós, porque ele tirou o pecado, tirou o domínio do pecado sobre nós. E ele, através de nós, o Pai, através dele, pelo seu Espírito, operava milagres. Da mesma forma, hoje, o Pai, através de nós, opera milagres. Os discípulos fizeram isso. Os discípulos curaram gente. Os discípulos ressuscitaram pessoas. Os discípulos libertaram pessoas aprisionadas pelo diabo. Os discípulos fizeram os mesmos milagres que Jesus fez. Tirando a transfiguração, o andar sobre as águas e a multiplicação de pães, que ali sim, né, havia um caráter da divindade de Deus. Mas toda a outra trajetória do Senhor foi como ser humano, foi como homem. Ele andou, caminhou léguas, ficou cansado, teve sono, dormiu, ele teve fome, ele teve sede, ele chorou, ele sentiu dor, como qualquer um de nós. Ele foi servo, abriu mão de ser Deus para ser servo. Maria fez a mesma coisa, abriu mão da sua vontade para ser servo. Jesus, a Bíblia fala em Filipenses que ele obedeceu até a morte de cruz. Maria também obedeceu. Ela refletiu as mesmas características de Jesus. Ela não é como Jesus, não era como Jesus, assim como nós não somos como Jesus e nem seremos como ele. Pelo menos aqui não. Na eternidade é uma promessa
né? De termos um corpo glorificado como o dele, mas aqui ela foi um ser humano. E aí, né? Tirar essa condição dela, a grande maravilha que tem na vida de Maria e na vida de todo e qualquer outro servo de Deus foi exatamente na condição miserável humana, com o sangue, né, com a essência do pecado entranhada dentro dela, como pelo pecado original que todos nós, né, carregamos essa herança de Adão. Ela mesmo tendo essa condição, ela conseguiu glorificar a Deus com a sua vida, sendo serva, sendo obediente e tendo um papel crucial no propósito de Deus para a salvação, assim como outros homens que tiveram. E isso é um exemplo não só para as mães, mas para todos nós. Porque como mãe, claro, a obediência dela a Deus, o serviço dela a Deus, refletiu na educação dela como mãe, nos ensinamentos dela como mãe, no trato dela a Cristo. Como toda mãe que me ouve aí tem que observar isso. Você vai ser uma boa mãe, não é agradando o seu filho, passando a mão sobre os erros dele. Não, você vai ser uma boa mãe se você obedece a Deus e tem a palavra de Deus como norte, como rumo para a educação dos seus filhos, para o seu procedimento na sua casa, para o testemunho que você vai dar de vida para eles. Isso é ser uma boa mãe. E serve para o pai, e serve para todos nós. Eu sou um bom exemplo de pastor, de filho, de amigo, de servo, quando eu obedeço a Deus, quando eu reflito na minha vida os ensinamentos de Cristo. E aí tirar essa condição, né, de Maria, colocar Maria, tirar Maria desse contexto de que ela era um ser humano, de que ela era alguém com as mesmas paixões e pecados que todos nós temos, tirar ela desse contexto, irmão, desonra aquela mulher, desonra ela, porque o grande lance é ela justamente conseguir ter dado um bom exemplo nessa condição. Assim como Cristo, porque se Cristo, irmão, estivesse aqui nesta terra, na sua condição de Deus, como ele seria como um de nós? Ele nunca ia poder dizer que passou nessa terra como um de nós. Mas foi justamente porque Cristo abriu mão da sua da sua divindade e se fez servo, se fez homem, estava na mesma condição humana que nós, foi que ele pôde trocar o seu sacrifício, a sua justiça, pelos meus pecados. Ele precisava ser um ser humano, ele precisava ser um homem, sem privilégios, né? Porque, Jesus sabia das coisas, mas Jesus orava, Jesus buscava Deus e Deus falava as coisas com ele, o Pai falava as coisas com ele. Assim como se eu buscar a Deus e tiver uma comunhão com Deus, Deus falará comigo. Claro, guardando as suas devidas proporções. Por quê? Porque Jesus não era somente homem. Ele era totalmente homem, mas totalmente Deus. É o que diz a teologia, isso é pacificado na teologia. Diferente de nós, que somos apenas seres humanos. Mas ele veio a esse mundo na condição de homem. Por mais que ele fosse Deus e por mais que ele pudesse usar os privilégios dele como Deus, ele abriu mão de usá-los. Lembra lá de Pedro? Pedro corta a orelha do soldado romano e fala: você não acha que se eu orasse aqui não vinha 12 legiões de anjo aqui para me socorrer?
Mas eu não quero. Eu não quero. Eu não quero. Eu quero ser um ser humano. Eu quero me entregar. Eu quero ir até a morte. E morte de cruz. E Maria, eu quero olhar para Maria e ter ela como um exemplo de mulher, de mãe, de serva de Deus, exatamente por ela ser um ser humano. E nós precisamos entender isso. Porque quando eu tiro Maria desse contexto e coloco ela numa posição de santa, de diferenciada, tudo o que ela fez, eu posso dizer, ela só fez isso porque ela era diferente. Quando eu faço isso, eu desonro Maria. Eu desonro o que ela foi. Então, a maior honra que eu posso dar a Maria é exatamente dizer que ela era um ser humano como eu e você, mas que resolveu, assentou no seu coração, obedecer e ser uma serva de Deus. E se colocar e se submeter ao senhorio de Cristo. Se você for assim, se eu for assim, nós seremos bem-sucedidos como ela foi também. Ela é uma agraciada de fato, né? Porque foi escolhida, mas também porque correspondeu ao que Deus chamou ela para fazer. E para finalizarmos, que eu não podia deixar de falar isso, né? Mãe, né? O amor de mãe, né? Talvez seja o amor mais próximo, né? Que nós podemos sequer comparar com o amor de Deus. Apesar de estar muito longe do que é o amor de Deus, muito longe, muito longe do amor de Deus, do tamanho do amor de Deus. Mas o amor de mãe, de todos os amores, né, tirando o amor de Deus, obviamente, é o que mais se aproxima do amor de Deus. A mãe, como dizem, né, ela tem coragem de tomar um tiro, né, pelo menos uma mãe decente, né, porque infelizmente a gente tem visto aí no noticiário, né, uma mãe que torturava o filho, a outra mãe aí do menino Henry aí que acabou sendo conivente lá com os maus tratos do tal do vereador. Né? Eu não estou falando de mãe assim, estou falando de mãe de verdade, né? De mãe que realmente entende o que é ser mãe e faz tudo pelo filho, ama o filho. Né? Tem mães aí que são um verdadeiro reflexo, né? Do amor de Deus. E às vezes não amam nem só os seus próprios filhos, né? Amam filhos até de outros. Mães que adotam pessoas para amar, né? Além dos seus filhos. O amor de mãe é algo realmente ímpar, né? que nós podemos observar. O amor de pai é grande, também, não vamos desclassificar os pais, mas não dá para comparar. Né? Eu acho que como eu falei, porque carrega dentro de si, por 9 meses aquela criança é um pedaço dela, né? E ali há coisas, há uma cumplicidade que um pai nunca vai ter. Né? Por mais amor que sinta, por mais pai que seja, né? Nunca vai ser. Só que, irmãos, nós não podemos esquecer, né? Como eu falei, nem toda mãe é uma mãe exemplar. Existem mães, como eu falei aqui no início da pregação, que às vezes erram no amor, né? A intenção delas são boas. Eu não acredito que a intenção era ruim, mas erram no amor. Acabam sendo coniventes com coisas que não deveriam, passando a mão na cabeça dos filhos. E isso pode vir a atrapalhar muito os filhos. Né? E outro detalhe é que todos nós vamos perder a nossa mãe um dia.
não ser aqueles que, infelizmente, acabam morrendo antes, né? Filhos que morrem antes dos pais. Mas a lei natural das coisas é que todos nós viemos a perder as nossas mães, né? E ficaremos sem, né? Vai chegar um momento que vamos ficar sem. E como eu falei, um amor de mãe nunca será comparado ao amor de Deus. O amor de Deus, né, é algo que supere muito, né? O amor de Deus, ninguém podia dar a vida, né? É por você. Uma mãe, por mais que ela queira, ela pode dar a vida física, mas nunca poderia te dar a vida eterna como Cristo deu, como o próprio Deus deu a nós. E tem um texto, Isaías 49:15, que expressa isso, né? Muitos filhos se tornam órfãos de sua mãe. Muitos nem têm a experiência de ter tido uma mãe, né? Muitos são abandonados por suas mães. Quantas histórias de mãe que abandonaram seus filhos? Quantas histórias você não ouve aí de crianças que são largadas em lata de lixo? Crianças que são botadas dentro de um saco e jogadas dentro de um rio? Quantas histórias, irmãos, você ouve aí de mães que abandonam seus filhos, mães que morrem no parto, crianças que crescem sem saber o que é ter uma mãe, né? E outras que perdem a sua mãe. Minha esposa mesmo perdeu a mãe dela com 9 anos, aproveitou muito pouco a mãe que tinha, né? Dependeu, a educação dela acabou sendo formada pelas irmãs, né? Que acabaram, né, ajudando, ficou de casa em casa. Por isso que eu gosto muito desse texto de Isaías 49:15, que diz assim, Isaías 49:15, deixa eu achar o texto, diz assim: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gera ou que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Irmãos, amor de mãe, humanamente falando, é o maior que tem. É o maior que tem. Não dá nem para comparar. Só quem é sabe o que é. Eu posso imaginar, eu não sou mulher, né? Eu não sou nem pai, né? Que dirá mãe, não sou mulher. Não dá para imaginar, né? Todo mundo fala que, quando tem filhos, toda mãe fala que a vida muda. Eu vejo muitas meninas se tornarem mulheres, serem transformadas literalmente. Dá para ver no rosto, dá para ver como uma mulher se transforma quando ela se torna mãe. É algo assim poderoso, poderosíssimo. E humanamente falando, é a maior referência de amor que nós podemos ter. Mas nunca será comparado ao amor de Deus. Porque uma mãe, por mais boa que seja, ela é um ser humano, pecador, falho, e vai errar, vai meter os pés pelas mãos, vai ensinar coisas erradas, não de propósito, mas porque talvez foi ensinado daquele jeito. Se ela não se submeter como uma Maria, a obedecer a Deus, a ser serva de Deus e a partir da palavra de Deus ensinar os seus filhos, ela certamente vai cometer erros. Agora, Deus não, irmãos. A sua mãe, ela pode... Né, quantas mães, né, você ouve dizer que abandonam os filhos, some, larga os filhos? Deus não é capaz de fazer isso. Uma mãe chega um tempo que ela é obrigada a te deixar, porque ela vai envelhecer e ela vai morrer. Mas Deus diz que estará conosco até a consumação dos séculos. Então, Deus faz essa pergunta: pode uma mãe esquecer do seu filho que ainda mama?
né? Algo absurdo de acontecer. Acontece, mas é raro, é absurdo. Raro de acontecer. Mas Deus fala, todavia, se ela esquecer, se por acaso isso acontecer, eu não me esquecerei de ti. Que você possa, através de Deus, ser grato a Deus pela sua mãe. Você pode ser grato a Deus pela sua mãe, se você ainda tem. Você pode ser agradecido a Deus pelo tempo que você teve a sua. Você pode ser grato a Deus por Ele estar na sua vida e fazer de você um bom filho, que honre a sua mãe, porque uma das coisas que Deus se agrada é quando nós honramos pai e mãe. É um dos mandamentos com promessa. A promessa de vida longa para quem honra seu pai e a sua mãe. E que você, né, que é mãe, possa seguir o exemplo de Maria, refletindo a glória de Deus, sendo serva, sendo obediente, se submetendo à vontade do Senhor Jesus e não querendo, né, tomar a glória de Deus para si, mas sendo um reflexo dela para os seus filhos, para a sua casa, para o seu esposo e para as pessoas que estão à sua volta. Que Deus te abençoe, que você possa curtir esse dia, que você tenha filhos dignos, filhos que reconheçam, né, o sacrifício que é ser uma mãe e que é criar filhos nos tempos de hoje. Que você tenha um dia abençoado. Em nome de Jesus, quero orar para nós encerrarmos isso aqui em nome de Jesus. Senhor amado, te glorifico por cada mãe, por cada mulher, ó Deus, que teve a oportunidade, Senhor, de ter dentro do seu ventre uma criança, de gerar uma criança, ó Deus. É um dos maiores milagres da vida, né? Porque nós sabemos por estudos que o quanto é difícil uma criança vir à luz, é um verdadeiro milagre. E se escolher, né, ser, né, por 9 meses alguém que carrega uma outra vida, é algo maravilhoso. Sei, Senhor, que há um segredo, há um mistério, né, sobre essas mulheres, há uma relação inigualável, né, e que o Senhor, né, possa capacitá-las, prepará-las, que o Senhor possa tê-las como servas, como mulheres obedientes à Tua Palavra, que elas possam criar seus filhos e refletir a glória do Senhor na vida delas, que sejam mulheres, né, que exemplos, né, como foi Maria. Obrigado, Senhor, pela minha mãe, obrigado pelas mães que aí estão, né? Consola os corações daqueles que hoje não têm mais as suas mães, console o coração das mães que perderam seus filhos e que esse dia, né, que era para ser um dia alegre e feliz, acaba se tornando um dia triste, mas que o Senhor possa, na maioria, certamente, dos lares, estar presente, ser um dia de festa, para a glória do Teu nome. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém.